Fé não é tema novo no horror, mas Saint Maud é a prova que ainda existem diversas formas de falar não apenas sobre fé, mas sobre fanatismo religioso e os desdobramentos que o exagero, ele pode causar. E tudo isso de uma forma supernatural. Muitos compararam o filme com O Exorcista, mas acho que Saint Maud tem seu próprio caminho e ele segue por uma via relativamente distinta da que existe em O Exorcista. Como no vídeo de Promised Young Woman, vou inicialmente falar da trama sem spoilers, mas depois, para aprofundar a discussão, eu vou detalhar alguns momentos do filme, ok? Mas quem não assistiu pode ficar tranquilo que quando for começar, a parte com spoilers, eu vou avisar, tá bom? O longa conta a história de Maud, uma jovem enfermeira numa cidadezinha da Inglaterra que passa a cuidar de Amanda, uma mulher que está com câncer em estágio terminal. Maud é uma recém-convertida ao catolicismo e ela é muito devota, enquanto Amanda é uma ex-dançarina que tem uma vida, mesmo doente, que foge completamente da ideia que Maud tem do que seria uma vida tranquila e correta perante Deus. Amanda, ela gosta de festas super grandiosas, cheias de bebida e com muita extravagância. Além disso, ela mantém um relacionamento que Maud não suporta. Quanto mais Amanda e Maud se aproximam, mais Maud acredita que foi colocada na vida de Amanda por um propósito divino. E mais estranhas vão ficando as coisas, tanto na vida de Maud quanto no relacionamento dela com Amanda. Pensar em Saint Maud é pensar em como algumas pessoas enxergam a religião. Fé e religião são coisas distintas. A fé, em teoria, não traz dogmas, mas a religião sim. E muitas pessoas depositam toda a sua fé em uma determinada religião e aí começam a viver as suas vidas de acordo com os dogmas e com os ideais que aquele grupo religioso que ela está fazendo parte ele define como correto ou não. Por mais que existam, religiosos que vivam a sua crença de maneira tranquila, existem outras pessoas que se tornam completamente obcecadas. E, infelizmente, o fundamentalismo religioso atualmente chegou num ponto onde vemos o tempo todo pessoas usando o nome de Deus, Alá ou qualquer outra divindade para justificar as ações mais horrendas. Chegando ao ponto onde observamos algumas pessoas não saberem mais definir onde começa a sua crença religiosa e onde termina a perturbação psicológica, sabe? Longe de mim aqui querer ofender ninguém, eu mesma tenho a minha própria fé, sabe? Mas em muitos casos as pessoas realmente parecem dominadas, por algum tipo de problema mental que beira a loucura. E quando pensamos em Maud, vemos uma mulher que depositou absolutamente toda a esperança da sua vida na religião. E por mais que ela diga e até acredite, que aquilo a completa totalmente, em determinado momento ela parece dominada por algo que não lembra Deus, e sim um indício de loucura. Ao mesmo tempo que é bem curioso perceber que é muito frágil a fé que ela mesma propaga. E como o filme serve como um grande paralelo para a época em que a gente vive, acabou sendo impossível não me perguntar se é assim para as pessoas que se dizem muito religiosas, mas que estão o tempo inteiro semeando ódio ao seu redor. Se é a fragilidade da própria fé que faz com que a vida, a individualidade e as escolhas pessoais de outras pessoas incomode tanto. Será também que ver alguém vivendo de forma tão livre como vemos Amanda, fazer no filme é um incômodo exatamente porque ela, a Amanda, não tem as amarras da religião para dizer como ela deve seguir com a própria vida? E ao mesmo tempo é interessante ver como existem paralelos entre Maud e Amanda que à primeira vista podem ser deixados de lado, Apesar de serem duas mulheres com vidas muito diferentes, Maud e Amanda têm em comum a batalha constante contra os próprios corpos. Amanda luta contra o próprio corpo porque ela está com câncer em fase terminal.
o mesmo corpo que foi tudo para ela durante toda a sua vida, pois era inclusive sua fonte de trabalho, já que ela passou a vida, usando esse corpo como forma de arte. E por isso mesmo ela se nega a ser tratada como alguém que já não é mais dona de algo tão valioso e que define tanto a sua identidade. Por mais que ela perca forças a cada dia, Amanda se esforça sempre para continuar aproveitando do próprio corpo de todas as formas possíveis. Enquanto isso, Maud luta contra o próprio corpo porque ela o nega. Ela tem desejos, mas como ela enxerga a sua própria vida como algo que não é mais dela, ela nega tudo que o seu corpo quer. E como o pecado bíblico, que chegou ao mundo por conta de Eva, é muito significativo que toda a luta contra o corpo venha das fragilidades e desejos de duas mulheres. O corpo é tão importante em Saint Maud que ele é trabalhado visualmente, trazendo momentos de body horror, um subgênero do horror, onde são apresentadas algumas violações gráficas e bem perturbadoras do corpo humano. E o filme traz isso de forma muito natural dentro da sua trama, causando um desconforto grande em quem assiste, mas sendo muito assertivo na mensagem que deseja passar. É impressionante como um filme que superficialmente tem uma trama tão simples pode carregar tanto peso nas suas entrelinhas e trazer tanto para o debate. E é a prova de que o horror é um gênero com diversas possibilidades, sabe? Diversas possibilidades para discussões muito aprofundadas sobre temáticas importantes, tanto relacionadas a nós como indivíduos, quanto relacionadas à nossa sociedade como um todo. E como toda a trama é a partir dos olhos da protagonista, temos uma visão dela e de como a sua mente funciona que não existiria se o foco do olhar fosse outro. Mas Saint Maud traz ainda mais do que isso. E para poder falar sobre as outras questões que o filme aborda, eu preciso contar mais da trama. Então, a partir daqui, o vídeo vai ter spoilers, tá? São spoilers claros dos acontecimentos do filme, ok? Então, se você ainda não assistiu Saint Maud, fecha esse vídeo agora e depois que você assistir ao filme, volta aqui para ver o que é que eu falei, pra gente debater um pouquinho mais sobre isso. Logo no início do filme, sabemos que a conversão de Maud ela é recente, mas com o passar da trama, a gente começa a entender que existiu algum episódio traumático, no hospital que ela trabalhava. E por conta disso, ela se afastou do trabalho que ela tinha antes e cortou contato com todas as pessoas que faziam parte da sua vida na época do incidente. E foi por conta dessa situação que Maud acabou se voltando para a religião e de forma muito intensa. Quando conhecemos a Maud, percebemos que ela é uma figura pouco convencional. E apesar do filme jamais contar o que realmente aconteceu lá no hospital que ela trabalhava, fica claro que a situação tem relação direta com a Maud. E que sua ex-colega de trabalho acha, inclusive, que ela não deveria estar cuidando de mais ninguém depois do que aconteceu. E aí entra uma questão que perpassa o filme inteiro. Maud se voltou para a religião por desejar absolvição das suas falhas? Maud sabe que fez algo errado e por isso ela necessita de algo que possa justificar os seus atos até então? E a religião faz com que ela acredite que tudo que aconteceu lá no hospital que ela trabalhava possui um propósito maior? E mais do que isso, o fanatismo religioso da Maud é realmente uma doença? A discussão sobre o fanatismo religioso ser uma doença é bem ampla. Há quem ache qualquer tipo de fanatismo religioso uma doença por si só, mas no caso de Maud, parece algo clínico de verdade. A jovem parece ter sérios problemas mentais e assim, ela não está cuidando da própria mente, ela não está tentando resolver os problemas. E como o filme é a partir da visão dela, fica sempre a dúvida se os momentos em que ela
sente Deus dentro dela, ou até mesmo quando ela tem diálogos com Deus e com o diabo, se esses momentos são realmente uma experiência religiosa ou se são apenas alucinações, né, que a Maud tem, resultado de uma mente perturbada, né? O filme faz questão de não nos dar uma resposta pronta, né? E isso, na verdade, é uma das suas grandes virtudes. Porque o que importa, de fato, não é se a Maud, se a protagonista, pode ou não sentir Deus, mas sim questionar as camadas relacionadas ao poder da religião dentro da nossa sociedade, sabe? Até porque, outro ponto a se pensar é que a religião também é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela pode salvar alguém, no sentido de uma pessoa estar extremamente desmotivada com a própria vida e acabar encontrando um motivo para continuar, para seguir em frente, a religião também pode te derrubar, deixando a sua mente no pior estado possível. E é possível ver isso na protagonista do filme, sabe? Depois do incidente do hospital, Maud encontrou na religião uma forma de continuar, uma forma de seguir em frente. Ao mesmo tempo, ela negou tanto a si mesma por conta da própria religião e ela ficou tão obcecada com a necessidade de salvar a Amanda que chega num ponto que ela se perde completamente. Ela permitiu que a religião a derrubasse. E isso é muito triste. E a cena final do filme é de uma força impressionante e afirma tudo isso, sabe? Maud vai pra praia e ela toca fogo em si mesma, acreditando que tá indo ao encontro de Deus. Como o filme é através da sua perspectiva, vemos ela com um tipo de asa e as pessoas na praia se ajoelhando diante de tamanho poder divino. Mas em um breve segundo, que não é pela perspectiva de Maud, temos um vislumbre de um outro lado e vemos, na verdade, um corpo sendo carbonizado. É muito forte. É o que você vê versus o que o mundo vê. Uma dualidade que está presente em todo o filme e que passa a ter uma força impressionante no final. Porque Maud, ela escolheu morrer para chegar a um local elevado. Mas isso é o que ela vê na sua ação. O que as outras pessoas veem é o quê? Seria uma jovem visivelmente alterada dando fim à sua vida depois de ter matado outra pessoa? O filme deixa que cada um chegue a uma conclusão própria, mas ainda assim, ele deixa bem claro que fanatismo religioso não tem sido saudável. Não tem sido saudável não só para Maud, ele não tem sido saudável para ninguém. Então, eu queria saber de você, o que é que você achou de Saint Maud? Você gostou de como o filme vai seguindo, vai contando a história através da perspectiva da Maud? Você gostou da dinâmica entre ela e Amanda? Você acha que é um filme que lembra outros filmes? Comenta aí embaixo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal se você gosta de falar de filmes de terror. E é isso. Tchau!